Yuji está completamente abalado psicologicamente. Ele já não confia mais em ninguém, e nem mesmo em seus amigos. E essa é a prova que precisávamos para comprovar que Sukuna será derrotado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Yuji. E além disso, ainda temos a aparição de Nobara, que talvez tenha sido comprovada que está morta de verdade. Jujutsu Kaisen, capítulo 210. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. E agora, gente, quem vai derrotar o Sukuna no final vai ser o Itadori. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se você quer entender a minha explicação e toda a teoria que eu tô bolando aqui, fica até o final do vídeo pra você entender tudinho. E todas as atitudes do Yuji nos levam a pensar que é ele quem vai vencer o Sukuna. Como? Eu vou explicar pra vocês, então peço que vocês me aguardem. Certamente que sim. Além disso, temos a aparição finalmente da Nobara, só que não daquele jeito que a gente queria. Mas de toda forma, enquanto houver 1% de probabilidade, nós teremos 99% de fé. E bom, vamos lá comentar mais esse capítulo. Antes de mais nada, eu vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele like, vai compartilhar, vai comentar, vai fazer tudo aí no vídeo aí, galera. Muito obrigado de verdade. E vamos direto para esse capítulo. Bom, seguinte, gente, o nosso capítulo vai começar com uma maldição que parece alimentar algumas crianças, mas as crianças que acabam fazendo birra naquele local, elas acabam desaparecendo, ou sendo comidas ou devoradas, ou alguma coisa desse tipo. Essa maldição fica lá apenas oferecendo comida para essas criancinhas, e isso é um flashback da Hana Kurusu, do seu passado. Ela, como criança, ainda na faixa dos seus 5 anos, comia apenas alguns lixos que essa maldição ofertava. Não parece ser uma maldição super inteligente nem nada, mas parece que ela tinha algum objetivo com essas crianças, dando qualquer comida tipo pra ela, né, que tinha até metal e parafuso dentro da comida. As crianças sabiam que aquela maldição não era a mãe delas, só que as crianças que fizeram birra anteriormente, elas acabavam desaparecendo. Então as crianças já não falavam mais sobre isso e muito menos esboçavam qualquer tipo de atitude para reclamar do que lhes era oferecido. Eles viviam num lugar um tanto quanto isolado, que parece ser um pouquinho com um kabuki mais ou menos, só que totalmente destruído ao redor. Era uma casa abandonada. E dali nós começamos um pouquinho com o flashback da Hana Kurusu, e logo a seguir nós vamos ter ali o Megumi e o Itadori conversando com aquele soldado, que é descoberto pela gente que ele não é um soldado, ele é um contratado dos próprios militares, sendo assim apenas um peão. E ele explica para eles todo o plano do Kenjaku, pelo menos o que foi passado para eles, que os outros países têm interesse na energia amaldiçoada como um recurso autossuficiente para usar esse negócio e para todo mundo ter poder não só bélico, mas também como uma energia renovável e por aí vai. Então o Megumi e o Anjo já percebem todo o plano do Kenjaku, enquanto o Takaba chega pra cima do cara e começa a chamar ele de traidor, porque ele é um japonês que traiu a sua pátria apenas para pegar ali os feiticeiros Jujutsu. Essa parte eu achei bem engraçada, e é então que é nos explicado um pouquinho sobre o alto escalão. Alto escalão esse que até agora não interferiu de fato dentro dos planos do Kenjaku, e eles continuam reinando com aquele poder todo do mundo Jujutsu. E por que eles não agem? Por que eles não tentam usar também a energia amaldiçoada como o Kenjaku tinha teorizado? Porque ele usou essa suposição para que os outros países invadissem o Japão. E bom, ali vai um pouquinho da filosofia política japonesa, e por isso que os feiticeiros Jujutsu lá do escalão, eles não tentam agir e ganhar vantagem com a energia amaldiçoada, ou então propagar mais ela ao redor do mundo, porque eles querem um poder apenas para si mesmo, e essa filosofia política e autorresponsabilidade que eles têm evitam que eles façam esse tipo de coisa. Eles querem se manter lá no poder, mas só eles e pronto, porque se eles expandirem mais pessoas podem surgir mais fortes do que eles e tomar ali o seu posto. Por isso que eles gostam de ficar lá no topo do país. Então já fica meio que explicado pra gente que o pessoal do alto escalão Jujutsu são pessoas poderosas dentro do Japão, como políticos poderosos
e tudo, e eles querem apenas viver tranquilamente enquanto eles conseguem dominar todo o seu redor. Bom, Megumi percebe que Urege estava certo sobre o que ele tinha dito acerca do Kenjaku e principalmente por quê? Porque o Kenjaku tem uma boa lábia, soube influenciar todas essas pessoas e usou esse motivo, esse prospecto assim de energia renovável para ganhar a confiança dos outros países e fazer com que eles invadissem ali a colônia, adicionando várias regras para que isso não passasse pela cabeça do pessoal que estava entrando na migração à extinção. E com isso ele usaria as maldições, como a gente viu no capítulo passado, para matar os soldados e usar essa morte, esse momento, para acumular cada vez mais energia amaldiçoada. E é dito pra gente que na colônia Tóquio número 1, tudo isso já foi preenchido, né? O que precisava do copo ali já está preenchido. Falta então nas outras colônias, como Sakurajima, entre outras, tirando Sendai, Tóquio 1 e 2, que ainda precisam ser preenchidas. Eu tinha visto na tradução da Gekko Scans que Tóquio 1 e 2 já estavam cheias, mas pelo que eu li no capítulo em inglês, me deu a entender que só Tóquio 1 eles sabem que está cheia. É então que o Itadori propõe que eles salvem todas as pessoas, até porque o que der para salvar, eles vão tentar salvar. Porém, ali o Takaba fala, poxa, mas os caras estão raptando a gente, matando a gente, fazendo um monte de coisa, a gente ainda vai ajudar eles? E bom, pela lógica do próprio Megumi, se eles não evitarem essas mortes, vai acontecer de ter mais colônias ali enchendo com energia amaldiçoada e mais pessoas morrendo. Por isso eles precisam realmente salvar as pessoas. É uma estratégia ali até que bem lúcida, embora o Itadori ele esteja meio que, tipo, só querendo salvar as pessoas mesmo. Ele não parou pra pensar nisso, mas pensando de uma forma lógica, que a gente tem ali o Megumi, ele tá pensando da forma correta. Só que aí então o anjo fala assim, não, a gente não vai salvar todo mundo, não tem sentido, o resultado não vai mudar. A gente vai salvar algumas pessoas, mas a maioria vai morrer e não tem como, a gente tem pequenas pessoas, a gente não tem um grande exército para salvar todo mundo, então a gente tem que arrumar um outro meio de acabar com os planos do Kenjaku. Só que quando o Itadori ele é combatido com isso, ele começa a perguntar pro anjo, né, mas e daí? E o que importa se não vai dar certo? Eu vou fazer e pronto. Só que o anjo não quer entrar numa luta inútil e como ele coexiste, olha só, isso vai servir pra minha teoria, tá? Como ele coexiste junto com a Hana Kurusu, ele não quer colocar ela em perigo ou em lutas desnecessárias. E aí então o Itadori começa a falar que eles nem são aliados, nem nada do tipo, eles podem fazer por eles mesmos e pronto, acabou. Não vem mandando em mim que você não manda em mim e eu não confio em nenhum de vocês. Detalhe esse pra essa frase de não confio em nenhum de vocês. E é então que até o próprio Megumi ele fica meio receoso com a atitude do Itadori. O Itadori que é sempre uma pessoa um pouquinho mais comedida, ele não é uma pessoa que é grossa com as outras, ele se importa com o sentimento dos outros. E é então que a Hana Kurusu olha pra ele e fala assim, peraí, mas você tá falando de mim ou do anjo e tudo? E quando ela olha pra ele e tudo mais, ele confirma que, bom, ele não confia realmente nela e nem no anjo. Então pronto, acabou, ele não confia em ninguém. E é a partir daí que eu começo a elaborar minha teoria. Por quê? Porque o abalo emocional do Itadori faz ele tomar esse tipo de atitude e mudar até mesmo a sua, entre aspas, personalidade. Por quê? Porque desde que a Nobaru, Nanamin, todo mundo, tudo que aconteceu em Shibuya, o Itadori ele foi sendo abalado e não teve nenhum momento de descanso. Mesmo quando o Megumi ele fala pra ele, poxa, conta com a minha ajuda, nós estamos aqui todo mundo junto e tudo mais, não importa. Porque um fato que não vai ser alterado, como o próprio passado, são aquelas pessoas que o Itadori acabou, entre aspas, matando porque o Sukuna está dentro do seu corpo. Por isso ele está decidido a fazer o que ele pensa e pronto, acabou. Ele já não confia mais em ninguém, nem no próprio Megumi. Por quê? Porque o Itadori ele começa a se isolar cada vez mais e embora pareça ainda que ele tem ali um convívio com a galera e tudo, ele começa a se isolar. Você percebe pela personalidade dele, pelas atitudes dele. Ele começa a tentar fazer cada vez mais as coisas sozinho. E o que isso vai resultar? Isso vai resultar no final lá de Jujutsu, se a gente tiver uma luta Sukuna e Gojo, tanto faz, alguma coisa assim, o Yuji ele vai agir nesse último momento. Por quê? Vocês se lembram que se o Itadori morrer, o Sukuna também se lasca? Porque ele já tem 15 dedos, então o Sukuna já não teria a mesma força dos 20 dedos. Por isso, o Itadori, ao final, vai acabar entregando a sua vida para salvar a todos. Mas ele sabe que o Megumi, por exemplo, não aceitaria esse tipo de coisa.
Por isso, o Itadori vai se entregar no final de Jujutsu para que o Sukuna possa ser derrotado. E isso nos remete lá aos capítulos iniciais de Jujutsu, quando o Mahito e o próprio Sukuna falam assim que não vão ajudar o Itadori com o Junpei, esse monte de coisa, e o Itadori acaba vendo que eles são maldições, então por isso eles não iam ajudar de toda forma. Só que dessa vez o Itadori se tornará a maldição do Sukuna, que fará com que ele seja derrotado. E assim como o Sukuna riu da cara dele naquele final, o Itadori vai rir nesse final, porque mesmo sozinho e entregando a sua vida, ele vai acabar derrotando aquele que não poderia ser derrotado por ninguém. E nisso, claro, eu suponho que nem mesmo o Gojo possa vencer de fato o Sukuna, para que tudo isso aconteça na minha teoria, tá bom? A luta entre os dois eu não sei qual é o mais forte, qual que é o mais fraco, mas eu acredito que é uma luta parelha, mas talvez eu acredito mais na possibilidade do Sukuna vencer, como o Gege Akutami vem trabalhando em Jujutsu Kaisen. E é por isso que essa mudança do Itadori é muito importante, para ele se afastar de todo mundo e tomar uma atitude sozinho, sem contar com a ajuda dos seus amigos, principalmente porque ele acabou nesse processo todo ferindo pessoas muito queridas para ele, e ele não quer mais que isso aconteça. Gostaram da teoria? Comenta aí embaixo. Vamos continuar aqui o capítulo. Bom, nós fomos passados ali para uma outra parte, onde tem uma maldição pescando com corpos humanos, algumas outras maldições, para as outras maldições comerem essas outras maldições que são tipo uns peixes. Bizarrão, eu sei. E é então que aparece um militar ali, que ele tá pronto para ser comido ali, e fala assim, poxa, eu tava pronto para morrer por um terrorista e tudo, e agora eu tô vendo essa bichana aqui, eu vou morrer para isso daqui tá errado. Só que aí quem salva ele é a própria Anjo, a Hana Kurusu, que começou a ajudar no plano do Itadori. E nisso a gente é passado para uma cena onde o Itadori e o Megumi estão correndo, e o Megumi começa a conversar com ele falando, poxa, nem parecia você, cara, você tá bem, tem alguma coisa aí? Quando você mencionou que você não confia em ninguém, você tava se referindo ao Sukuna, a Anjo, a Hana, né? Mas você não tava se referindo a todos nós. O Megumi, ele tá querendo provocar ali um pouquinho de confiança no Itadori para ver se o Itadori tem confiança nele, sim ou não. Ele quer saber o que o Itadori quis dizer de verdade. E aí a gente vai começar a compreender mais ainda os sentimentos do Itadori, embora o Gege Akutami, ele muda as telas, né? Enquanto a gente tá nessa conversa, ele volta novamente pro passado da Hana Kurusu, e a gente descobre que o cachorrinho branco lá que a gente tinha do Megumi, esse cachorro acaba encontrando a Hana Kurusu e as outras crianças. E nisso ele encontra a localização dela, os feiticeiros vão lá, acabam com aquela maldição, salvam aquela criança, e é por isso que ela tem tanto carinho pelo Megumi. E eu confesso pra vocês que eu achei muito bonitinho ele ali fofinho, junto com o seu cachorrinho, junto com o Gojo. Olha só quem voltou a aparecer, o Gojo e a Nobara nesse capítulo. E aí eles salvam ela quando ela é pequenininha, ela cresce com esse amor pelo Megumi e ela sempre quis estar ao lado dele. E estando ao lado dele, gente, o que ela queria, né? Ela queria recompensar o Megumi por tudo o que ele fez. Quanto mais forte ela fica utilizando ali o próprio anjo coexistindo junto com ele, ela pode se manter mais próxima do Megumi. É uma criança que acabou se apegando ali ao Megumi, e é então que ela vai lá e salva aquele soldado que tava lá com uma cena do Michelangelo. Pra quem não sabe, Michelangelo, pintor, blá 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 blá, tem uma pintura de Deus e o homem assim, e o Gege Akutami faz essa referência, também lembrando um pouquinho de Chainsaw Man, porque Gege Akutami e o Fujimoto são grandes amigos e eles gostam dessas referências à arte. E aí então que tá lá anjo assim, né, e aí o soldado, poxa, Jesus, você tá vindo, meu querido? Eu achei muito engraçado. E por isso ela escolheu salvar as pessoas, e aí ela vai lá, salva esse soldado, e aí então voltamos para a cena do Megumi conversando com o Itadori, e ele diz, poxa, você se importaria mais com os sentimentos dela e tudo, né, se fosse antes. E aí o Itadori diz que quando ele se reuniu novamente com todos, ele teve o seguinte pensamento, que só de pensar em substituir a Nobara, como se a Anjo, a Hana, ela fosse uma substituta da Nobara, meio que nessa missão, assusta ele, sabe? Como se ele estivesse substituindo ela. Isso pode ter o sentido de, eles estão substituindo ela, entre aspas, ali, meio que essa visão que eles têm, porque ela de fato morreu e eles estão substituindo por uma outra pessoa, ou eles estão substituindo enquanto ela não tem mais como voltar à vida, ela está em coma eterno e nunca mais vai voltar. E isso assusta ele por quê? Porque a Nobara, o Nanamin, eram pessoas que remetiam ao antigo Itadori. O antigo Itadori que estava animado, que achava que conseguia vencer tudo e tudo mais, que poderia parar o Sukuna, mas não conseguiu. Então, como a Nobara, ela remete isso, não é só a imagem dela como pessoa, ah, a Nobara faz falta e tudo. Não, mas ela remete ao Itadori na antiga, antes de tudo que aconteceu dentro de Shibuya.
Shibuya que abalou mentalmente e emocionalmente o Itadori. Compreendem o que Gege Akutami ele quer dizer com tudo isso? Não é só a morte ou não morte da Nobara, mas sim os sentimentos do Itadori e o quão sozinho ele começa a ficar. E tanto que ele fala, poxa, depois eu peço desculpa pra ela e tá de boa, só que mesmo ele pedindo desculpas, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Tudo que aconteceu com ele fez com que ele se tornasse outra pessoa, uma pessoa que realmente é uma engrenagem, como ele demonstra lá na luta do Mahito, quando ele aceita ser essa engrenagem no mundo Jujutsu, ao invés de ser o personagem principal, para no fim cumprir o seu desejo de acabar de vez com o Sukuna e acabar assim com toda essa destruição do mundo Jujutsu. Compreendem tudo isso? É um amadurecimento bem legal do Itadori, e aí nós temos a imagem, claro, da Nobara. Mano, o Gege Akutami vacilou, desenhou ela feio pra caramba, enquanto desenha a Hana Kurusumo bonitinha. De toda forma, a Nobara tá viva ou tá morta? Gente, no final das contas, eu acho que ela tá em coma, ela não pode... Ela tá sobrevivendo, ela tá vegetando, é isso. No máximo ela tá desse jeito. Ou ela tá morta mesmo. Ou seja, das duas maneiras, ela tá morta de fato. Não tem muito o que fazer. Se ela estiver vegetando, ela tá morta de uma certa forma. Se ela estiver morta de verdade, tá morta, acabou. Se ela tiver viva, mais ou menos, ela vai estar vegetando. Então, tipo, tá viva, tá sobrevivendo, não está vivendo. E é então que o Megumi ele fala assim, não seja estúpido, né, Itadori? Então, quando ele lembra ali meio que da Nobara e tudo, me dá a entender que ele tava ali querendo dizer que ela também tava morta, mas isso, por enquanto, não foi revelado pra gente. E aí, então, o Itadori fala que vai se desculpar com ela mais tarde, e aí ela aparece e fala assim, você não tem alguma coisa pra me falar? Me pede desculpa aí. E aí a Hana Kurusu acaba voltando, mas aí quebra da quarta parede, conta acaba, que ele aparece lá e fala, o último quadro é meu! Esse cara é muito bom, ele é muito bom nesse capítulo, me arrancou algumas risadas em momentos tensos, e ali nós encerramos o capítulo de Jujutsu. Então, gente, o que deve acontecer nos capítulos a seguir? As equipes vão todas ficar focadas em salvar os soldados, e olha só o que vai acontecer. O Hajime, junto com o Hakari, vão acabar encontrando o Itadori nesse meio do caminho, e aí nós vamos ter provavelmente a luta do Sukuna com o Hajime, mas é nesse momento que também vamos ter um encontro de Yuta versus Kenjaku. E aí, gente, aí vocês esperem, porque a batalha vai ser insana. E o Tengen provavelmente já vai ter se juntado a toda a população, enquanto ainda não temos a confirmação se a Yuki realmente morreu ou não. Eu ainda acredito que ela tá guardando um as na manga para dar o seu ultimato em cima do Kenjaku, além daquele buraco negro, que ela conteve aquele buraco negro, senão ela poderia destruir praticamente o mundo inteiro com aquele poder muito doido. E aí eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que deve acontecer nos próximos capítulos, as suas teorias. O Mano Joe tá aguardando o comentário de vocês, espero aí embaixo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando aqui o canal, muito obrigado de coração e até o próximo capítulo de Jujutsu Kaisen, beleza? Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!